Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso de Lógica de Programação com Unity. Eu sou o Nathan e hoje vamos para a nossa 17ª aula, onde iremos aprender a como atirar projéteis aqui com o nosso player. Aqui nós temos um exemplo do que nós vamos fazer nessa aula. Nessa aula aqui nós vamos aprender a como atirar esse projétil aqui e acertar o inimigo. E com isso nós temos então um objeto aqui que ele atira esses projéteis conforme eu clico aqui com o mouse, certo? Vamos aprender então? Então a primeira coisa aqui para nós criarmos o nosso projétil é criar aqui um objeto aqui na nossa cena. No nosso caso aqui eu vou criar um objeto aqui empty, vou dar um nome para ele de projétil, certo? Esse projétil então eu vou adicionar dentro dele um 3D Object, um cubo, que vai ser a parte aqui que nós vamos visualizar o nosso projétil. Então eu posso movimentar ele aqui, vou deixar ele aqui numa posição 0, na posição X, posição Y1, posição Z0. Ele ficou aqui na mesma posição do player, só vou movimentar ele um pouco para o lado aqui, certo? Então esse aqui é o nosso projétil, o nosso objeto aqui. Só que quando eu criei aqui o cubo, criei ele aqui, ele veio com esse Box Collider aqui. Eu vou remover ele, pois nós vamos utilizar o Collider no objeto aqui, raiz aqui do projétil. E vou adicionar aqui então o meu Collider, Box Collider, certo? Agora eu quero modificar o tamanho desse projétil. Então, eu posso fazer isso através aqui do meu cubo. Eu posso vir aqui acessar essa ferramenta aqui de Scale Tool, que eu vou alterar então o tamanho aqui do meu cubo. Então eu vou alterar aqui o tamanho dele, eu posso usar aqui a ferramenta, mas posso também alterar aqui do lado aqui no Scale. Então eu vou pôr aqui um valor fixo, vou pôr aqui 0.3 no X, no Y, 0.3 no Y e no Z também. Assim ele vai ter o mesmo tamanho de todos os lados. Só que eu alterei aqui o tamanho dele, aqui do cubo, então eu tenho que alterar também o meu collider, certo? Eu posso fazer isso aqui alterando o size aqui do meu collider também. 0.3, 0.3, certo? Agora o meu collider tem o mesmo tamanho aqui do meu cubo. Agora eu vou criar aqui o script aqui, na minha pasta scripts, o script do meu projétil. Então vou criar aqui um C# script, vou dar o nome para ele de projétil e vou associar esse script aqui ao meu objeto aqui projétil. Então basta aqui só esperar ele carregar aqui a criação do script, selecionar aqui o meu projétil e adicionar o script aqui a ele. Agora eu posso começar a editar este script, certo? Agora que nós já temos o nosso script, eu posso então começar a fazer aqui a lógica desse meu projétil. Então, o que eu quero no meu projétil é que ele se movimente, né? Conforme ele está dentro aqui da cena. Então, para isso eu posso utilizar, né, aqui no meu update, eu posso utilizar, acessar o transform desse objeto aqui do projétil e acessar aqui a função translate, que vai fazer com que o meu projétil se mova. E para a direção que eu quero que ele se mova, eu posso utilizar aqui, através do vector tree, posso utilizar o ponto forward, essa propriedade aqui, que ele vai retornar já uma direção, que é uma direção que ele vai no eixo Z, certo? Então, com esse vector tree ponto forward, eu vou movimentar ele na direção Z, certo? E com essa direção, então, para frente, que ele vai se movimentar, que é fixa, eu posso então calcular para ele se movimentar também de acordo com uma velocidade que eu posso definir aqui. Então, vou criar uma variável tipo float, vou chamar ela de velocidade. E vou deixar um valor padrão aqui de 10f aqui, do float, e vou chamar essa variável aqui no meu método aqui translate.
Então eu calculo a direção para frente vezes a velocidade, também não posso esquecer do tempo também. Então, dessa forma aqui eu já consigo fazer com que meu projétil ele se movimente para frente, de acordo aqui com esta velocidade. Então, se eu executar agora esse código, o meu projétil então ele tem que se movimentar para frente, né? Nessa direção do eixo Z aqui. Então, vou tirar aqui um pouquinho o zoom e dar um play aqui, vamos ver se ele vai se movimentar. Então, veja que ele já está se movimentando. Eu posso desativar também o inimigo aqui, que nós não vamos utilizar ele por enquanto. Posso selecionar o inimigo aqui e desmarcar aqui essa caixinha para desativar o inimigo. Então o inimigo ele vai parar de estar funcionando aqui na minha cena. Só para nós podermos ver então o nosso projeto aqui se movimentando. Então veja que o nosso projeto então, ele vai numa direção apenas, aqui como nós tínhamos programado. Só que se eu deixar dessa forma aqui do meu projeto ele ficar assim na minha cena, ele vai ficar aqui infinitamente indo até o infinito. Para evitar isso, eu posso adicionar aqui um método aqui, chamado, no método aqui no start, né? Eu posso chamar aqui destroy. Esse destroy, então, ele vai destruir o meu objeto. Só que eu quero que ele não destrua imediatamente. Eu quero que ele destrua após um tempo. Então, eu coloco aqui um tempo que ele vai ser destruído. Posso criar aqui uma variável também. Então, vou criar aqui um public float, um tempo para destruir. Esse aqui vai ser, eu posso colocar aqui de 2 segundos. Então, após 2 segundos, então, esse meu objeto então, ele vai ser destruído. Então, se eu rodar aqui o meu jogo, ele tem que, após 2 segundos aqui que eu iniciar, ele vai destruir então esse projétil automaticamente. Então veja que agora ele já sumiu aqui da minha cena também. Eu quero também que esse projétil, quando ele acertar, né, o nosso inimigo, eu quero que ele se destrua e destrua também o inimigo. Eu posso fazer isso através daquela função aqui onTriggerEnter, que vai detectar então a colisão. Daí aqui eu posso fazer um print aqui do objeto que ele vai acertar. Posso pegar o valor aqui que ele retorna, que no caso aqui é um collider, other. Eu posso acessar esse parâmetro, other, acessar o game object dele e o nome dele. Então, dessa forma eu faço um print do nome do objeto que eu estou acertando. Então, eu posso vir aqui fazer um teste. Vou pegar aqui o meu projétil e movimentar ele um pouco aqui na minha cena. Vou deixar para que ele, na direção aqui que ele vai acertar o meu próprio player aqui, só para ver se ele vai detectar então a colisão aqui entre esses dois objetos. Então aqui no caso não acertou, porque aqui meu projeto eu tenho que acessar aqui o Box Collider e deixar como isTrigger aqui, porque nós estamos utilizando a função isTrigger. Então agora se ele acerta aqui o meu player e ele mostra aqui na tela o objeto aqui que ele acertou. Eu posso fazer também, quando ele acertar algum objeto, posso chamar aqui um destroy e ele vai destruir ele mesmo, né? Então chamo o próprio game object aqui do meu projeto. Então se ele acertar também qualquer objeto, ele vai se autodestruir também, né? Esse projétil. Então na hora da colisão aqui, ele vai acertar aqui, mostrar que acertou o player e vai ser destruído. Mas eu quero que esse projétil ele não acerte o player, né? Eu quero que ele acerte o inimigo. Então para a gente poder fazer um teste, eu vou ativar novamente aqui o meu inimigo, mas eu vou desativar aqui o script aqui que faz a movimentação dele, para ele ficar parado. Então, com ele parado, eu posso movimentar agora o meu projétil e vou fazer um teste aqui para ver se quando o meu projétil acertar aqui o meu inimigo, se ele vai destruir esse meu inimigo. No caso, ele vai nessa lógica aqui, ele só vai detectar, né? Ele ainda não vai destruir. Então ele vai detectar aqui que foi um inimigo e vai se autodestruir. Então eu posso fazer aqui de novo, rodar novamente. Aqui ele está indo automaticamente aqui no game.
Mas se nós olharmos aqui no console, ele está acertando. Eu posso até movimentar um pouco aqui o inimigo para nós podermos ver. Posso deixar ele um pouquinho mais para frente aqui. Daí nós conseguimos ver o projétil acertando o inimigo. Ó, ele acertou o inimigo, mas ele ainda não destruiu ele. Então, para destruir, eu posso fazer aqui uma verificação. Eu posso verificar aqui se o collider aqui, no caso que nós detectamos que foi feita a colisão, no caso aqui nós chamamos de other, eu posso ver aqui se, através do game object dele, e pegar também a tag. Dessa forma aqui eu posso verificar se a tag desse objeto que nós acertamos com o projétil, se ele é do tipo inimigo. Verificando isso, então, eu posso chamar aqui o destroy e destruir então este collider aqui, no caso este other, que é um collider, só que eu quero pegar o game object dele. Então, dessa forma, quando ele vai verificar se esse objeto que ele acertou, o game object, a tag dele, se ele é igual a inimigo. Então, se for, eu vou destruir esse objeto. Agora, eu vou voltar aqui no projeto e vou rodar aqui, vamos ver se ele vai destruir o meu inimigo. Então, ele acertou aqui o objeto do inimigo e destruiu ele. Então, está funcionando aqui da forma que nós tínhamos previsto aqui, que nós programamos. Esse então foi o nosso projétil. Na próxima aula vamos aprender a como atirar, né, esses projéteis através aqui do nosso player, aqui do nosso objeto do player. Mas por essa aula é isso. Então, obrigado aí a você que assistiu. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar seu comentário e ativar as notificações. É isso. Muito obrigado e até a próxima.